Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? E aí, como está a vida de vocês na quarentena, né? Estão sobrevivendo? Tá sendo fácil? Não tá? Como que tá, né? Sem dúvida nenhuma não é fácil, né? Com certeza, assim como eu, muitos de vocês estão com saudades da escola, né? Aquele nosso ambiente agradável, legal pra gente estar todas as manhãs, né? Só que, claro, né, infelizmente por conta dessa pandemia, a gente tem que manter mesmo o isolamento social, é muito importante que a gente fique em casa, né? Mas enquanto não é possível a nossa volta às aulas, vamos aqui, né, retomar as nossas aulas através desse nosso ambiente virtual, através das nossas aulas remotas, né? E assim a gente vai tocando, porque em breve eu acredito que estaremos lá nas nossas aulas para matarmos a saudade de nossas aulas presenciais, tudo bem? Turminha, então vamos lá. Hoje nós vamos continuar aqui, nós vamos dar continuidade, tá? Vamos já utilizar aqui o nosso livro capa 2, aula 7, tudo bem? Aula 7, tá difícil de focar aí, mas vai focar, calma lá, tudo bem? O período joanino e a independência do Brasil, história do Brasil, né? A frente Brasil, vamos trabalhar aí, vamos ver o que foi o período joanino. Em primeiro lugar, por que período joanino, né? O que vem a ser o período joanino? O período joanino porque Dom João, né, era, obviamente, o rei de Portugal nessa época. Na verdade, era o príncipe regente, tá? A sua mãe, carinhosamente chamada de Dona Maria a Louca, com problemas, né, não de senilidade, não podia continuar à frente da coroa portuguesa, então quem assume é o seu filho Dom João VI. Tudo bem? Mas, Tiago, o que levou, né, o pessoal a sair de Portugal, sair de sua terra, sair de suas casas, né, conforto do lar, a vir para o Brasil? Uma colônia portuguesa sem a menor infraestrutura, um calor infernal, um calor que, comparado, obviamente, né, a Portugal, gente, não tinha nada a ver, não tinha a menor estrutura. O que trouxe essa turma toda, né? O que motivou essa turma toda a sair de Portugal e vir para o Brasil? Vocês devem se lembrar daquele sujeitinho baixinho, mal encarado, né? Menor que eu, inclusive, Napoleão Bonaparte, né? E que quando assume o poder na França, dá início a um projeto de recuperação econômica da França, né? E ampliação de seus territórios, tudo bem? Ele implanta o bloqueio continental, que impede que qualquer país ali, né, no continente estabeleça relações econômicas com a principal potência econômica e principal rival da França neste período, a Inglaterra, né? Portugal, que tinha, né, na Inglaterra os seus principais parceiros econômicos, né, vocês devem se lembrar lá do Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra. Portugal acaba não aderindo ao bloqueio continental, né? Acaba deixando Napoleão meio pé da vida, e nesse contexto, então, né, protegidos pela Inglaterra, no ano de 1807, eles saem de Portugal, né, no final do ano, e chegam aqui no Brasil já no ano de 1808. Só que, gente, foi tudo uma correria, foi tudo de última hora, né? Não deu tempo deles organizarem nada aqui no Brasil, né? Tanto é que muitas casas no Rio de Janeiro, né? Muitas casas foram tomadas, né? Para que a corte portuguesa se instalasse. Eu achava, mas peraí, você está falando corte portuguesa? Eu já li em alguns livros, já ouvi em alguns lugares falar em família real portuguesa. Qual que é a diferença da família real portuguesa e da corte portuguesa? A família real, né? O próprio nome já diz, é a família mesmo, é todos os membros da família real portuguesa, mas como eu disse para vocês, não foi só a família real portuguesa que veio, não. Veio toda a corte. Funcionários, duques, condessas,
todo o mobiliário, né? Desde estantes, livros. Gente, eles transportaram tudo de Portugal para o Rio de Janeiro. Mas e aí? O que acontece, né, a partir de então no Brasil? O Brasil era uma colônia, não estava preparado, né, em termos estruturais para receber a coroa portuguesa, a corte portuguesa, tá? Então o que acontece? O que Dom João vai fazer? O que a comitiva? Toda essa corte, né, como que eles vão se instalar? Eles vão começar a, obviamente, dar uma infraestrutura para o Brasil. Em que sentido? O Banco do Brasil é criado neste contexto, Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, as ruas do Rio de Janeiro começam a ser pavimentadas, instala-se iluminação a gás em toda a orla, né, do Rio de Janeiro, nas principais ruas do centro. Então o Brasil começa, né, a passar por transformações. O Brasil, lógico, entenda-se, o Rio de Janeiro, a capital do Brasil nessa época. Não tínhamos Brasília ainda, gente, não vamos confundir as coisas aí, certo? Passa por todas essas transformações estruturais. O Brasil passa por transformações políticas também, porque ele deixa de ser uma colônia, tá? Guardem isso daí que eu estou falando para vocês. O Brasil deixa de ser uma colônia, tá? E passa, né, a fazer parte do Reino Unido, tudo bem? No decorrer do tempo ele vai passar a ser parte do Reino Unido, e isso vai transformar o Brasil, e o principal ponto, né? A questão econômica é a abertura dos portos às nações amigas. Vocês devem se lembrar que enquanto o Brasil mantinha uma característica de colônia, havia o Pacto Colonial, onde o Brasil, né, só podia comercializar com a sua metrópole Portugal, e depois, obviamente, Portugal, né, fazia o comércio na Europa. Com a chegada da corte portuguesa, isso muda, né? O Brasil passa, né, a receber comércio de outras regiões, principalmente, lógico, a Inglaterra, que auxiliou, né, protegeu a corte portuguesa no translado de Portugal até Brasil, tudo bem? E o Brasil começa, né, a elite brasileira começa a utilizar, usufruir desses benefícios de não ser mais uma colônia, de não ser mais explorada, tudo bem? Mas ser sede, né? As decisões políticas passam a ser tomadas aqui no Brasil. Inclusive, Dom João, tá, e a família real portuguesa é a única família real a vir para a América, né? Enquanto, se a gente for pegar quando os Estados Unidos era uma colônia inglesa, né? Nenhum rei inglês chegou a vir para a América, e nem tampouco nenhum rei espanhol também veio aqui para as colônias da América do Sul, tudo bem? Então isso vai ser importante. Por que isso vai ser importante? Porque a elite ela começa a se apropriar de uma ideia de independência, de ter, né? Ela já vai começar a sentir o gostinho do que é ser independente, ela já vai começar a sentir um gostinho do que é, né, não ter este controle de Portugal como se tinha quando o Brasil era uma colônia, tudo bem? E lógico, isso será um passo importante para a independência do Brasil lá em 1822, tudo bem? Então é importante vocês entenderem esse contexto histórico. Primeiro, o que motiva a saída da corte portuguesa para o Brasil, né? Qual o Brasil que eles encontram, as modificações feitas no Brasil, as transformações feitas no Brasil, e como tudo isso contribuiu, como tudo isso pavimentou um caminho para a independência do Brasil lá na frente. Tudo bem? Mas isso daí é um assunto para a próxima aula. Eu espero vocês, tudo bem? Então, um grande abraço, beleza? Até a próxima aula, e o mais importante, fique em casa.